Para você ligado na programação da TV Web Fundec, hoje eu recebo a professora mestre Andréia Cássia Torre. Ela que leciona no Colégio Ângulo Cid Dracena, é coordenadora do curso superior de letras da Unifadra e vem abordar a nova ortografia da língua portuguesa e também os erros mais comuns da nossa língua. Obrigado pela presença aqui no estúdio da TV Web Fundec. Professora, o alfabeto brasileiro passa a ter 26 letras com esta nova ortografia. Quais foram incorporadas? Isso, Fernando. Na realidade, o nosso alfabeto passou a ter 26 letras e as letras incorporadas foram K, Y e W. Né? Na realidade, a gente já utilizava essas letras no nosso cotidiano, mas elas só passaram a ser incorporadas agora, com esse novo acordo. Então, você vê aqui no nosso televisor as letras que foram incorporadas, K, Y e W. Agora, o acento circunflexo, ele não se usa mais em alguns casos. Por exemplo, creem, leem, veem, não tem mais os acentos. Uma mudança importante, né, professor? Sim, isso, na realidade, esse acento deixou de existir mesmo. Como, né? Na realidade, nos encontros vocálicos, E e O. Ou seja, aquilo que a gente trata dentro da sala de aula, as vogais dobradas, E, O. Então, como a gente pode ver nos exemplos, né, esses verbos não tem mais o acento. Caiu realmente. Agora, é importante a gente prestar atenção com o verbo ter. Né? Então, o verbo ter permanece o acento no plural. Então, quando a gente diz aqui no exemplo no telão, eles têm, permanece o acento, que é o plural. No caso do singular, ele tem, continua sem acento normalmente. Ok? Hoje nós recebemos a professora mestre Andréia Cássia Torre. Neste primeiro momento, ela fala sobre a nova ortografia da língua portuguesa. Agora, o acento agudo também não se usa mais nos casos de assembleia, jiboia, ideia. Há uma mudança relevante, né? Sim, na realidade, o que é que aconteceu com esses acentos, não é? Com esse acento agudo. Então, o ditongo aberto, ei e oi, eles deixam de ser acentuados nas palavras paroxítonas, como nós estamos vendo aqui, né? No caso de ideia, assembleia, jiboia. Mas é importante lembrar também que esses mesmos ditongos, ei e oi, em palavras oxítonas, permanece o acento. Então, se a gente pegar, por exemplo, a palavra herói, permanece o acento. Então, somente nas palavras paroxítonas. Ok? Exemplos de assembleia e de jiboia. Isso. Ok. Agora, o trema, né, ele deixou de existir, professor André. Isso, na realidade o trema, né, muitos, mesmo sendo regra, fazendo parte de regras da nossa língua, muitas pessoas não empregavam o trema, nem sabiam que existia, não é? Não era habitual, né? Não era de forma alguma habitual. E com esse novo acordo, não é, ele realmente caiu, foi abolido o trema, não é? Então a gente chamava de sinal, um sinalzinho que ia lá em cima da letra U. Então ele acabou sendo, de certa forma, extinto, agora a gente não emprega mais, como na palavra linguiça, né, que a gente está vendo aqui, frequente, não utiliza mais. O trema, né? Isso. Legal. Agora, outro elemento da gramática que sofreu mudanças foi o hífen, né? Por exemplo, no caso de extraescolar, aeroespacial, contra-regra, nós não utilizamos mais o hífen. Então, gostaria que o Tiago pudesse colocar essas palavras aqui também no nosso televisor. Extraescolar, como vocês veem, aeroespacial e também a palavra contra-regra. Não se usa mais hífen nessas palavras. Isso, então o hífen foi abolido nessas palavras. Então o que é que aconteceu? Na realidade, o hífen nessas palavras, a gente tem a palavra extraescolar, como vocês estão vendo aqui. Então o que é que acontece? A gente tem o primeiro elemento formado por uma palavra invariável e terminada com uma vogal A. O segundo elemento, que é escolar, como a gente está vendo aqui, é iniciada por uma vogal E. Então, como é que a gente pode fazer a análise desse caso? A gente tem vogais diferentes. Então, extra termina com A e escolar inicia com E. Né? Então, a gente tem aí vogais diferentes. Então, junta, ou seja, retira-se o hífen. Né? Então, na realidade, quando a gente tiver vogais diferentes, a gente junta, a gente retira o hífen. Né? No caso de extraescolar e de aeroespacial. No caso de contra-regra, já é isso que a gente está vendo aqui, já é um pouquinho diferente. Então, a gente tem no primeiro elemento uma palavra invariável, que a gente poderia até chamar de prefixo, né? E o segundo elemento é iniciado pela letra R.
Então, o que que acontece nesse caso? A gente retira o hífen e dobra a consoante, que no caso é a consoante R, como a gente está vendo em contra-regra. É importante levar em conta também, Fernando, Sim. que a gente retirou o hífen de algumas palavras, mas em outros casos nós acrescentamos o hífen. Por exemplo? Como, por exemplo, a gente está vendo aqui, micro-ondas. O que que aconteceu com a palavra micro-ondas? A gente tem, novamente, um primeiro elemento formado por uma palavra invariável e terminado com a letra O. O segundo elemento inicia pela mesma vogal do elemento anterior. Então, a gente tem, como vocês estão vendo, duas vogais iguais. Quando a gente tem, no caso, duas vogais iguais, a gente separa. Exemplo de micro-ondas. Isso, micro-ondas, micro-ônibus, anti-inflamatório, como a gente está vendo aqui. Sim. Ok? Ok. Legal, então, olha, falando sobre a nova ortografia da língua portuguesa, já entrou em vigor, professora? Sim, a gente já está utilizando, empregando essas novas regras, né? O material didático já está sendo adequado, mas a partir de 2012 é que realmente vai valer nos concursos. Essa questão de concurso, alguns também vão especificando o que é que eles querem, se eles querem a ortografia antiga ou se eles querem já a nova ortografia. Mas a partir de 2012 é para valer? Sim, é para valer. Então tá jóia. Agora, outro assunto que nós vamos abordar aqui no programa Fundec Recebe, os erros mais comuns da língua portuguesa, né? Eu gostaria que o Tiago pudesse colocar aqui no nosso televisor o jeito errado de se falar, de se pronunciar e de se escrever também, né? Por exemplo, professora, entre eu e você, que o nosso internauta visualiza aqui agora, tá errado, né? Não se fala entre eu e você. O jeito certo de se pronunciar e se escrever. Sim, então a forma correta de pronunciar essa expressão entre mim e ti, né? Entre mim e você. O que é que acontece então? O pronome reto, eu e tu, não é regido por preposição, ele não aceita a preposição. Então, na realidade, a gente pode empregar outros pronomes, como a gente vê aqui a forma correta, mas não o pronome eu. Então, olha, entre eu e você está completamente errado. Agora, muita gente fala, né? Aluga-se casas, também está errado. Gostaria que o Tiago pudesse colocar aqui que está errado, né? Aluga-se casas. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Então, a forma correta, não é alugam-se casas, como a gente está vendo aqui logo abaixo. Então, o que que acontece? Porque alugam-se casas, não é a forma correta. Então, a gente tem aí, o verbo alugar é transitivo direto, não é? Então, a regra de concordância da nossa língua diz o seguinte, que sujeito e verbo devem estar em harmonia, não é? Então, nesse caso, a gente tem sujeito, que são casas. Como é que eu provo isso? Eu posso dizer lá, casas são alugadas. E aí eu tenho sujeito. Sendo assim, eu vou concordar. Alugam-se casas. Eu vou concordar com o meu sujeito. E nesse caso, esse se que está acompanhando o verbo, ele é partícula passivadora, né? E não índice de indeterminação do sujeito. Então, na realidade, eu vou concordar o verbo alugar com casas, que é o meu sujeito. Então, o certo é alugam-se casas. Agora, todos somos cidadãos. Tá errado, né? Cidadãos, o plural não é esse, né? Não, de forma alguma. O plural correto de cidadão, cidadãos, não é? Agora, tem um outro erro que é comum. Vendeu uma grama de ouro. Vendeu uma grama, tá errado, né? Sim, está incorreto. Então, o correto aí é 1 grama, quando for unidade de peso de medida. Por que 1 grama, professora? Justamente por ser unidade de peso e medida. Masculino. Masculino, então, isso, né? Agora, outro erro comum eu comprei uma TV a cores. A TV não é a cores, não, André? Não, né? Em cores. O correto cores, é TV, né? Em cores. Ah, tá. O refrigerante é para mim beber? Eu gostaria que o Tiago pudesse colocar, porque muita gente fala, né, no dia a dia e no cotidiano, o refrigerante é para mim beber, também está errado. Sim, está incorreto. Então, o que acontece aqui? Semelhante ao que a gente viu anteriormente, né, o pronome eu, o pronome reto, pronome pessoal reto, eu, ele não aceita a preposição. Então, o que a gente tem aqui? O refrigerante é para eu beber. Então, o que acontece? Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente tem uma preposição aqui, né? Mas, na realidade, esse pronome reto eu, ele está funcionando como um sujeito do verbo beber que está no infinitivo. Então, na realidade, nós não podemos, a nossa língua, né, a nossa gramática não aceita o pronome oblíquo mim aqui, mas sim, nós devemos colocar o pronome reto eu, tá? Que funciona como sujeito do verbo no infinitivo, que é beber.
Os erros mais comuns da língua portuguesa, hoje no programa Fundec recebe com a professora mestre Andréia Cássia Torre, que é coordenadora do curso de letras da Unifadra e leciona também no Colégio Anglo-Cid Dracena. Chegou em São Paulo, a palavra está aqui, a frase, né? Chegou em, está errado, professor? Sim, na realidade, esses verbos que indicam movimento, eles vão exigir a preposição a. Né? Então a gente tem o outro exemplo, vai amanhã ao cinema, ou vamos à praia. Então são verbos que indicam movimento, né? E que pedem a preposição a. Chegou em São Paulo, tá errado. Chegou a São Paulo, chegou a Dracena. Isso, né? Exatamente. Então tá. E pra gente finalizar, obrigado, disse a moça. A moça não pode dizer obrigado, né? Não, de forma alguma a moça pode dizer obrigado. Então, o que acontece, isso aí a gente tem uma regrinha de concordância nominal. Então, o que acontece? Os homens dizem obrigado, as moças ou as mulheres dizem obrigada. E se nós tivermos um grupo de mulheres, né, elas disseram obrigadas, ou um grupo de homens, eles disseram obrigados. Realmente é muito estranho, soa muito estranho, mas essa é a regra, essa é a forma correta de se dizer. Então eu digo para você, obrigado, viu, professor, pela presença aqui nos estúdios da TV Web Fundec, o curso superior de letras. Gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para o nosso internauta e falar também do curso. Nós ainda estamos com o processo seletivo agendado, né? E as aulas já começam agora em 2011. Isso, então, só lembrando, né, para você que acessa aí o site da Fundec, a gente está com o curso de letras agora está diferenciado, a gente está oferecendo a parte de espanhol, que até então nós não tínhamos, né? E a gente tem ainda o vestibular agendado, como você mesmo disse, algumas vagas, né? Então, inscreva-se, faça o vestibular. E a gente vai começar com tudo aí, como você mesmo disse, né, em fevereiro, e a gente aguarda, ansioso pela sua matrícula, pela sua inscrição. Tá, joia. Okay? Obrigado, professora Andréia Cássia Torre. Um abraço para você e até a próxima oportunidade.